Bom, nós estávamos ontem aqui em perda de proteção, né? Vamos continuar acerca disso aqui. Então a gente estava nessa aula aqui, é o do conteúdo 7, né? E a gente já tinha abordado aqui introdução à perda de proteção, vimos as forças de proteção, P0, PA, PI, força inicial, força P0, que é força no tempo zero, imediata após a transferência, né? A força P infinito, a força PT, que é a força em um determinado tempo T, que pode ser qualquer um. Enfim, vimos os critérios de projeto, fizemos uma breve revisão em estado limite, né? Totalmente focado em estado limite de serviço, muito porque o projeto e o dimensionamento das peças, dos elementos em estruturas protegidas de concreto. O procedimento básico é você iniciar pelo estado limite de serviço, você dimensiona pelo estado limite de serviço e verifica o estado limite útil. É o oposto daquele que a gente faz em concreto armado, tá? Então, deu uma focada nisso. E vimos também os níveis de proteção, né? Proteção completa, limitada e parcial. Hoje a gente vai no último tópico dessa aula, que é determinar de uma maneira simplificada aí as perdas, né? Vamos ver formas de se determinar essas perdas aí, para a gente finalizar esse conteúdo. Então vamos lá. Vou sair aqui para ir lá para frente já. Ok, nós paramos aqui, né? Paramos aqui na nossa revisão aqui de onde considerar cada uma das combinações frequentes, raras, quase permanentes e qual estado limite de considerar, né? Então, esse quadro aqui é da própria NBR 6118, né? E ele resume aí essas utilizações desse sistema. Antes de ver as perdas de fato, eu só vou fazer uma revisão aqui do quais são as perdas que ocorrem na pré-tração e quais são as perdas que ocorrem na pós-tração. Coisa rápida, só para a gente, né, ter um panorama. Então, na pré-tração, a gente tem aquilo que nós chamamos de perdas iniciais, que ocorrem antes da transferência da força de proteção para o concreto. Na pré-tração, eu sempre falo para vocês, sempre que a gente fala de pré-tração, lembra da pista de proteção, uma proteção no ambiente controlado, numa fábrica e assim por diante. Então, quando a gente pensa em pré-tração, você tem um alongamento dos fios antes de lançar o concreto, né? Então, antes da transferência, muito antes da transferência da força de proteção para o concreto, já está acontecendo um monte de coisa. Está acontecendo o tracionamento ou estiramento dos fios, e aí já começa a ter algumas perdas, né? Algumas delas são escorregamento dos fios na ancoragem, os fios são estirados e vão ser presos às cabeceiras, né? E aí você vai ter uma perdinha por acomodação e escorregamento nessas cabeceiras. Vai ter uma relaxação inicial dessa armadura. Lembre-se que a relaxação da armadura é uma espécie de fluência do próprio aço. Então o aço sob tensão, em uma determinada temperatura, ele vai perder um pouco de tensão por conta desse efeito de relaxação ou fluência. E também a retração inicial do concreto, após o lançamento do concreto, inicia-se a aderência entre a armadura e o concreto, mas ainda não tem força transmitida, porque as forças da proteção ainda está nas cabeceiras. Então, isso são chamadas de perdas iniciais. No momento onde você vai cortar os fios e transferir as forças para a peça de concreto, ali você começa a ter o que nós chamamos de perdas imediatas, né? Nesse exato momento vai ter o encurtamento do concreto, porque nesse exato momento a força de proteção vai ser transmitida, vai protender, comprimir a sua seção transversal e vai gerar já uma deformação elástica, né? Então você tem o encurtamento, que nós chamamos de perdas imediatas. E depois nós vamos ter as perdas progressivas, que ocorrem após e durante toda a vida útil da estrutura, né? Que são basicamente retração e fluência do concreto e a relaxação da armadura. Então, na pré-tração nós temos esse conjunto de perdas, né? Na pós-tração, nós não temos as perdas iniciais, vamos dizer assim. Por quê? Na pós-tração,
você já está transferindo a força para o concreto quando você começa a estirar o primeiro cabo, né? Então, todas as perdas são imediatas, né? E tem que entender que na pós-tração, quase 100% das vezes, o próprio macaco se apoia na peça, né? Na pré-tração, o macaco de estiramento que vai realizar a aplicação da força de tração nos cabos, ele está apoiado muitas vezes na cabeceira. Então ele não está transferindo a força para a peça, até porque a peça nem existe nesse momento. Mas na pós-tração não, na pós o elemento está, o macaco de proteção e a bomba, enfim, o macaco está diretamente apoiado sobre a peça. Então ele já começa a estirar o cabo e começa a transferir força. Então já tem aquilo que nós chamamos de perdas imediatas. Quais são as perdas imediatas que nós temos na pós-tração? A mesma de escorregamento e na ancoragem e acomodação das ancoragens, são chamadas perdas de ancoragem, né? Ou chamadas também perdas de encunhamento, tá? Muitas vezes. Você tem o encurtamento imediato do concreto, que vai acontecer principalmente quando você tem mais de um cabo de proteção, né? Eu tentei explicar isso para vocês ontem, né? No primeiro cabo, essa perda nem vai existir, porque o próprio macaco vai absorver essas perdas. Mas nos outros cabos, os cabos que já estão protendidos vão ter perda de proteção. Você tem as perdas por relaxação inicial, retração inicial e fluência inicial do concreto. E ainda tem uma perda nova que só existe aqui na pós-tração, né? Muito raro acontecer na pré-tração, aliás, nem acontece, que é o atrito entre cordoalha e bainha, né? Então existe um atrito entre a cordoalha e a bainha. Naturalmente também tem influência do concreto, por isso que a bainha está presa ao concreto, né? E por isso a gente tem uma perda por atrito, principalmente quando você tem cabos com traçado parabólico. Então existe essa outra perda e todas essas perdas são perdas imediatas, acontecem imediatamente, né? Temos ainda as perdas progressivas, né? Que vão acontecer progressivamente ao longo da vida do concreto, da peça, né? Retração, fluência do concreto e a relaxação da armadura. Então, esse é o resumo, panorama das perdas que nós vamos ter. Vamos dar agora uma analisada de como se determinar, né, essas perdas aí. Tá? Então, isso aqui é uma revisão daquele conteúdo que nós vimos ontem. Vou passar para frente aqui então. O computador, é só eu iniciar a gravação que ele começa a ficar super lento. Então vamos lá. Agora sobre o cálculo das perdas, tá? Vamos lá. Primeiro uma parte de conscientização aqui para vocês, né, que é fundamental entender e compreender as perdas, né? Eu já chamei atenção algumas vezes para isso nas aulas, né? De que as perdas têm uma grande influência, né? E não entendê-las, não compreendê-las, já gerou até uma série de acidentes estruturais. Hoje nós já temos um arcabouço, né, teórico muito bem fundamentado, já muito bem definido, de maneira que nós já temos condições de ter cálculos muito precisos, né? Mas já foi um problema. Então é fundamental se entender e se calcular as perdas, né? E para isso é muito importante entender o comportamento dos materiais que estão envolvidos, né? Nós temos basicamente três materiais envolvidos, três mais importantes aí, né? O concreto, a armadura ativa e a armadura passiva, né? São três materiais aí que nós vamos ter. Ambos só que a armadura ativa e passiva são aços, mas são aços de diferentes propriedades, principalmente naquilo que se diz respeito à resistência, né? E também nós temos que ter a noção que a armadura ativa tem o problema da relaxação. Na armadura passiva nós não temos problema de relaxação, mesmo porque a armadura passiva não está submetida sob tensão. Nós não consideramos a tensão na armadura passiva como um efeito sobre o concreto. Ela vai ser tensionada quando for submetida a um carregamento.
Mas a armadura ativa não, ela já está pré-tensionada e ela tem uma importância essa pré-tensão, porque é ela que vai aplicar a proteção na peça. Então a relaxação no aço da armadura ativa é uma questão muito importante. Então aqui nas próximas páginas aí, nós vamos ver uma espécie de uma introdução a essa verificação das perdas, né? E alguns processos aproximados aí para determiná-los, tá? Primeiramente vamos iniciar com as perdas iniciais, né? Aquelas que acontecem, considerar primeiramente numa pré-tração. Então, no caso da pré-tração, você tem o escorregamento da armadura da ancoragem, né? Como uma perda inicial. Isso também acontece na pós-tração, mas vamos considerar aqui inicialmente na pré-tração. O escorregamento da armadura na ancoragem é um efeito que acontece por conta de um dispositivo de ancoragem, né? Nós temos que lembrar que nós temos um dispositivo de ancoragem que geralmente são cunhas. É uma espécie, um sistema de placa-cunha ou um sistema... deixa eu permitir a entrada de um colega aqui, só um minuto. Ou um sistema de cunhas com tambor, enfim, sempre é um sistema com um cunhamento, né? Que vai permitir a ancoragem dos fios após a deformação do aço, né, o estiramento do aço para aplicar a proteção. Então, naturalmente vai existir alguma perda por acomodação dessa ancoragem, né? Quando você soltar o macaco, a cunha vai empurrar alguns milímetros, vai ser empurrada alguns milímetros para dentro do tambor, né? Essas perdas são da ordem de 4 a 6 milímetros, dependendo do tipo de armadura, tá? O valor da perda de proteção, naturalmente, está relacionado ao comprimento do seu cabo. Se você tem um cabo de 100 metros, 4 a 6 milímetros é uma perda bem pequena. Mas se você tem um cabo de 1 metro, 4 a 6 milímetros é uma perda considerável. Então, essas perdas aí que vão existir, nós calculamos ontem, né, um exemplo, um estiramento que teria que ser lá de 700 milímetros, se eu não me engano, né? Era 700 milímetros, né, considerando um cabo de 120. Aquele panorama geral de 6 a 7 milímetros, né, para deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minuto. 6 a 7 milímetros como pré-dimensionamento, né? Então, o pré-dimensionamento, a pré-noção aí de estiramento, 6 a 7 milímetros por metro, né? Então, a gente tinha visto uma pista de 120 metros, acho que tinha dado coisa de 700 e poucos milímetros lá. Então, se você perder 4 a 6 milímetros no encunhamento, não é tanta coisa, né? Num panorama de 700. Mas quando você pensa numa perda de uma pista de um cabo de proteção, sei lá, com 5 metros, a coisa já fica um pouco mais complicada. Então, naturalmente, vai depender muito mais do tipo da armadura, do comprimento da sua pista, né? E também do comprimento do seu cabo no caso da pós-tração. Só aqui um exemplo, né, de como se determinar essas perdas na pré-tração. Então, eu coloquei aqui. Isso é uma questão que está muito relacionada ao fabricante, né? Muitas vezes você vai ter que pesquisar as informações do equipamento que você adquiriu. Então você comprou lá um equipamento de encunhamento da Rudloff. Tem que pesquisar os catálogos técnicos da Rudloff, ela vai provavelmente indicar quais são as perdas que você vai ter por encunhamento, né? Por escorregamento ali na ancoragem, que é esse efeito de fato, o encunhamento, né? Da cunha. Querendo ou não, quando você soltar a força, lá você pega um cabo submetido a uma força de 100 kN, ele vai empurrar a cunha até o limite dela. Uma coisa que você não consegue muitas vezes fazer com o martelo. Com o martelo você vai pegar ali, vai bater, vai empurrar. Mas quando você soltar o cabo, a força é muito mais intensa do que o impacto com o martelo que você fez ali no ato, né? Com o seu operário ali ou você mesmo. Então vai ter um escorregamento, vai ter um encunhamento mais intenso nesse momento, né? E isso geralmente os fabricantes dão uma informação e vão te fornecer, ou pela própria experiência, né? Empresas de pré-fabricados, por exemplo, geralmente elas vão, as que são bem organizadas, muito técnicas, que vão
prezar pela técnica, vão fazendo monitoramentos disso aí para ter uma experiência técnica, né? Um controle próprio disso que está acontecendo, né? E aí vão tentando determinar. Mas isso vai depender muito do equipamento que você está utilizando, do fabricante, assim por diante. Então, como eu disse, geralmente entre 4 a 6 milímetros será, segundo algumas bibliografias aí que a gente encontra, mas isso depende muito do equipamento, tá? Então aqui um exemplo, né? Eu até coloquei um comprimento de pista de 120 metros, cuja deformação no aço é de 0,7%, que é o 7 milímetros por metro, né? Ou seja, 7 por 1000. Então você teria um alongamento do aço de 840 milímetros. Vejam que no que nós calculamos ontem era 6,4, né? 0,64%. Aqui deu, nesse exemplo é 0,7. Então, dentro de uma pista de 120 metros de comprimento, né? Vou fazer um desenho aqui para ilustrar. Deixa eu não abrir meu programinha, calma aí. É aí que meu computador adora ficar lento. Dentro de uma pista aí, você tem teu cabo. Vou tentar fazer um desenho rápido aqui, né? Tem uma cabeceira aqui, tem uma outra cabeceira aqui. O seu cabo vai ser estirado aqui, né? Dentro de um panorama, vamos dizer assim, de um comprimento, né? De estiramento de 120 metros. Né? A ideia é mais ou menos essa. Né? O cara vai lá e vai aplicar força de proteção. E vai estirar. Naturalmente vai haver o alongamento. Esse alongamento aí vai ser de 840 milímetros, né? Quando ele aplicar a força de proteção, aqui ele vai ter a reação aqui nessa outra cabeceira, né? E você vai ter um alongamento dessa peça, né? Você vai ter uma deformação específica de 0,7%, tá? Então eu não vou, como vai ter uma letra, eu vou tentar fazer na mão. Então uma deformação, né, específica de 0,7%. Que o que a gente calculou, pelo que foi calculado aqui, ó, representa 840 milímetros. Então nesse ambiente de 120 metros você vai ter 84 centímetros de alongamento, né? Então o seu macaco tem que ter um curso de pelo menos ali 85, 90 centímetros, pelo menos o curso do macaco e tal. Aplica essa proteção, deu 840, ok. Né? Deu seu 84 centímetros aí, beleza. Mediu, soltou. Quando você soltar, você está aplicando a proteção. Tá puxando, puxando, puxando. O cara tá puxando aqui, ó. Puxando, 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 puxando. Terminou de puxar. O macaco vai soltar. A hora que o macaco soltar, né, soltar o macaco, o que acontece? O cabo vai empurrar a cabeceira. Nesse exato momento, o que acontece é a proteção começa a ser aplicada aqui, né? Então, puxou, 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 solta o cabo e empurra a cabeceira. Nesse momento, quando o cabo tender a empurrar a cabeceira, o que vai acontecer é uma acomodação de 6 milímetros, segundo a experiência da empresa, ou segundo informação do fabricante, né? O que está dado aqui no nosso exemplo. Portanto, qual é a perda que você teve na ancoragem? 6, né? A perda que você teve de escorregamento, 6 sobre 740, que é o comprimento de alongamento. Então você tinha um alongamento total de 840, você perdeu 6 milímetros disso aí, vezes 100. Naturalmente, isso aqui em porcentagem. Então, a perda de proteção, nesse caso, por escorregamento e por acomodação, né, é de 0,7%. Então, essa é a ideia dessa perda, né? Ela vai empurrar. Isso poderia acontecer também na pós-tração, de maneira similar. Na pré-tração, acho que é um pouco mais visível para vocês entenderem no primeiro momento. Né? Então,
esse epsilon igual a 0,7%, né? A gente, se você calcular, lembrando que vou tentar colocar aqui, é ruim de escrever com a mão, né? Delta L, né, que é a variação do comprimento, epsilon igual a delta L sobre L, portanto, delta L é igual a L, que é o comprimento inicial, ou L0, que multiplica a sua deformação específica, né, que nós calculamos aí como sendo o 0,7%. Né? Na verdade, o Abraão colocou aí 8,4, na verdade são 84, né, centímetros. Tá? 8,4 seriam 84 milímetros, né? Não sei que eu tenha feito a conta errada, mas eu fiz certo, eu acho. Deixa eu refazer aqui. 120 metros são 120 mil milímetros, vezes 0,007 dá 840 milímetros, né? E aí você tem a ocorrência dessa perda aí, ok? Então, essa é a ideia. A perda por escorregamento e da armadura na ancoragem é bem simples, né? Ela vai depender muito do seu fabricante. Pior dos casos, você pode considerar a pior das situações, seria algo em torno de 6 milímetros mesmo, tá? Observem aí, naturalmente, que quanto maior for o comprimento dessa pista, menor seria a perda, né? Se eu tivesse um comprimento, considerando que se tivesse um comprimento de 120 metros ou um comprimento de 150 metros, a perda por acomodação para o mesmo dispositivo de ancoragem seria os mesmos 6 milímetros, naturalmente, quanto maior for a sua pista, menor seria o impacto dessa perda, né? Se fosse 150, nós teríamos aí, com certeza, uma perda menor do que 0,7%, tá? Então, essa é a ideia aí, que é o que nós vamos, que você precisa ter em mente. Agora, se fosse uma pista bem pequena, 30, 40 metros, esses 6 milímetros ganha um impacto maior. A perda relativa na força de proteção seria maior, tá? Nós temos ainda, como perda inicial, a relaxação, né? Que é a perda de tensão com o tempo no aço. Então, o aço sob tensão, ele perde, né? Ele perde tensão por relaxação, uma espécie de... Deixa eu aprovar a entrada aqui do pessoal. É uma espécie de fluência, né? Sobre que é aquela deformação que ocorre sobre cargas longas, né? Cargas de longa duração. Então, vai acontecer uma deformação que a gente chama de deformação lenta, né? E o aço não foge dessa característica. Isso é uma característica reológica dos materiais, né? É uma questão de acomodação atômica mesmo, né? De fato, os cristais vão se acomodando, né, com o tempo, e a tensão vai sendo reduzida. Essa é meio que essa ideia. Então, o aço por si só tem uma estrutura cristalina, né, uma organização cristalina, que a gente chama de formas geométricas conhecidas, né? O aço tem essa característica. E o que acontece quando você aplica uma grande tensão é que essa organização vai se reacomodando, e isso vai fazendo com que perda tensão. Então isso é chamado de deformação longa, né? A deformação lenta, perdão, que ocorre por conta de cargas que ficam durante muito tempo aplicadas ao material. Isso não é diferente no aço, tá? Só que aí tem uma coisa interessante. Sobre baixas tensões, essa relaxação não ocorre. Essa relaxação começa a ocorrer e realmente mostrar um impacto pelo menos acima de 50% da força de ruptura do seu aço. Então, só relembrando aqui, deixa eu ver se eu acho não sei se eu tenho aqui. Deixa eu abrir aquela planilha do Excel que a gente estava com ela ontem, só para mostrar o gráfico de tensão-deformação. O FPTK é a força última do aço, né? A resistência de tração última do aço. E a gente, se você está com uma tensão de 50%, então você pega um CP 190, né? Você está lá com 190 kN por centímetro quadrado de força de ruptura. Então, até 950, você não acontece muito a relaxação. A relaxação vai começar a acontecer para cima de 50% dessa tensão FPTK, tá?
E a gente tem que se lembrar que os aços de relaxação baixa têm uma perda consideravelmente menor, do que as de relaxação normal. Essa informação de 25% não é muito precisa, não. Tem situações que não chega a isso, dá uns 30 e poucos por cento, né? Mas, apenas para título de informação, vai ficar mais ou menos nessa ideia aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Eu coloquei essa planilha lá para vocês, né? Então, quando você pega aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Então, você pega aqui, o FPTK é a força de ruptura do seu aço de armadura ativa, né? Então, até 50% desse valor aqui, a tensão de ruptura, perdão, até 50% desse valor aqui, você tem a relaxação quase sem impacto, né? Ela praticamente não influencia em nada. Mas acima de 50% ela começa a ganhar muita relevância, né? E a relaxação começa a acontecer. Tá? Então, é isso aí. Só que exemplos, né? Acho que nem precisava ter mostrado, posso mostrar aqui, ó. Exemplos de perda de tensão típica por relaxação. Primeira coisa que a gente tem que saber é que os fabricantes, né? Eles fazem controle de relaxação dos aços que eles produzem, tá? Então os fabricantes dão essas informações. Naturalmente, essa forma de controle que eles têm é uma forma muito relacionada a um ambiente controlado, né? Então geralmente eles vão te fornecer a informação da perda por relaxação no ambiente controlado durante 1000 horas, geralmente, e com temperatura de 20 graus Celsius constante, o que é um pouco diferente, obviamente, daquilo que acontece na realidade, né? Se você pegar a condição, tem dias aqui que a gente passa 40 e poucos graus Celsius, portanto, a perda tem um impacto, né? Porque a temperatura influencia na perda por relaxação. Mas, primeiramente, vamos analisar esse gráfico da esquerda aqui, para a gente entender um pouco essa perda por relaxação. Veja que a gente tem três linhas, né? Ó. Com sigma PI, que é a tensão aplicada inicial de 0,6 FPTK, né? Então 60% da força da tensão de ruptura, outro com 70%, outro com 80%. Por que não tem de 50%? Porque a gente viu que 50% para baixo geralmente já não tem muito impacto, né? A relaxação praticamente não ocorre, pode ser desprezada. Então vejam que, sob uma tensão de 60% do FPTK, você inicia ali com 1000 horas, ó, ele já perdeu algo em torno de 0,4% de tensão. E chegando aí a 4000 horas, ele está perdendo algo em torno de 0,5%. Né? Mas vejam como o negócio cresce quando você aumenta a tensão. Né? Então, se você aplica 70% da tensão, com 1000 horas ele já está aí com 0,6, 0,7% de perda de tensão. Quando você chega aí a 4000 horas, ele já está quase com 1% de perda de tensão. Tá? E aí que entra a questão mais importante. Com 80% do FPTK, que é um valor próximo àquele que nós aplicamos de tensão inicial, lembra que a gente definido por norma isso aí, eu acho que tem na planilha aqui, ó. Aqui, ó. A tensão aplicada na armadura pré-tracionada é 77% de FPTK ou 90% de FPYK, para relaxação normal. Relaxação baixa, 77% de FPTK, tensão limite, né? Então veja que a nossa tensão aplicada sobre as cordoalhas, os fios ou as barras um pouco menos, mas elas estão próximas aos 80%, estão entre 70% e 80% de FPTK. Né? De maneira que a nossa curva mais próxima seria entre a de 0,7 e a de 0,8. Lembrando que isso aqui é para um fio de 7 milímetros, considerando 20 graus Celsius. Né? Vejam que com 0,8 da FPTK, ele já inicia praticamente com 0,5% de perda. O que isso aqui mostra para nós, esse primeiro parte do gráfico aqui? Que você tem perdas iniciais. Você tem perdas imediatas ou iniciais por relaxação do aço. Se você aplicasse uma tensão de 60% de FPTK, você não teria perdas iniciais por relaxação. Mas no caso de aplicação de mais de 70%,
acaba tendo uma perda mais relevante, né? Já inicial, né? Veja que aqui, ó, com 0 horas você já tem 0,5%. Tá? Ah, professor, então por que a gente não aplica só 60% da força da tensão de ruptura do aço? Porque aí você não está aproveitando o seu material da melhor forma. E além do fato que as perdas vão ter mais relevância no futuro, né? As outras perdas que vão acontecer. Então isso não é interessante nesse sentido. A primeira coisa é que você tem que aproveitar o seu material. Né? Você tem um aço que tem uma resistência à ruptura de 1900 MPa, você tem que aplicar o máximo de tensão possível. Né? Que seja lá 1400 MPa, 1300 MPa. Você tem que aproveitar o seu material, senão você não está aproveitando a capacidade, você não vale a pena usar a técnica. Né? E aí vejam como com 0,8 FPTK mantido aí constante, e as perdas se tornam muito mais relevantes, né? Elas se tornam bastante relevantes aí, chegando aí a 1,6, 1,7, 1,6% aí com 4.000 horas. Ok, primeira parte aqui analisamos. Vamos agora analisar a influência da temperatura também nisso tudo, né? Porque não apenas a tensão sobre a armadura, mas também a temperatura. Então, em condições de 20 graus Celsius, vejam que nós temos uma perda menor aqui, né? Quando você vai para 40 graus Celsius, observem como a perda já acontece com maior intensidade. 60, maior ainda. E olha 100 graus Celsius, né? Então, sobre altas temperaturas, a perda por relaxação da armadura ganha ainda maior relevância ainda. Por quê? Como eu disse, isso está muito relacionado à estrutura atômica do seu material, né? Naturalmente, sob temperaturas maiores, a condição energética da estrutura atômica é também maior, portanto ele se movimenta, ele tem, vamos dizer assim, um maior empenho, né, em se deformar, porque ele está com uma maior condição energética, né? Então essa é a ideia aí, né? Se eu colocasse em 0 graus Celsius, a perda por relaxação seria muito mais lenta, né? Muito mais lenta aí. Aqui observem que nesse caso aqui o nosso gráfico está com uma base logarítmica, né? Então aqui 0, 10, 100, 1000, essa perda aqui já que não chega a 2% já está com 10.000 horas, né? E aí não tem a projeção para 10 aqui, então, mas vejo que aqui é uma base logarítmica e aqui não, né? Que é uma base comum. Como que nós calculamos essas perdas por relaxação inicial da armadura, né? Então, segundo o procedimento recomendado pelo NBR 6118, nós vamos buscar as informações de perdas por relaxação que você tem nas normas técnicas, né? Você pode até pegar do seu fabricante, mas é mais recomendado pegar da norma, que está um pouco mais resguardado nesse sentido. E nós temos basicamente três normas técnicas importantes aqui, a 7482, 7483 e 7484. Não me lembro a ordem específica, mas uma fala sobre fios, outra sobre cordoalho, se eu não me engano a terceira é sobre barras, eu acho. Então são as três normas que abordam aços para proteção, tá? E elas estabelecem valores médios aí de coeficiente de relaxação, né? Esse coeficiente de relaxação ele é dado para situações de 1000 horas a 20 graus Celsius. Portanto, né, ele é determinado aqui por esse psi1000 aqui, né? Se não me engano, esse é o psi, né? Então, em grego. Então, isso é o psi1000. Com essa tabela, que é a tabela da norma, nós podemos aí ter uma noção da perda de proteção que vai existir, tá? Por relaxação, naturalmente. Então, para cordoalhas, por exemplo, 0,5 FPTK, aquela que eu falei, na tensão de até 50%, você não tem perda por relaxação. Então, vejo que eles deram informação aqui, não tem perda por relaxação. A 0,6, 0,7 FPTK, você tem aqui já uma condição um pouco pior, né? Por exemplo, cordoalha com relaxação baixa, a 0,6 FPTK de tensão inicial aplicada à sua cordoalha, 1,3% na relaxação baixa. 0,7, 2,5% é o coeficiente de relaxação com 1000 horas. E
0,8 é 3,5%. Tá? Olha a diferença do coeficiente de relaxação, da cordoalha com relaxação baixa para relaxação normal. Vejam que tem um grande impacto aí de diferença, né? Mostrando aí as vantagens de se utilizar, né, o material RB, né, com relaxação baixa. E para fio aqui similar. Então esse coeficiente é isso aí. Se você quiser calcular para o tempo infinito, né, então isso aqui é para 1000 horas, tá vendo? Então se você quer trocar essa condição de 1000 horas para tempo infinito, você pode considerar aproximadamente 2,5 vezes isso aqui. Portanto, a relaxação, iniciando aí um FPTK de 0,8, que você teria numa cordoalha de relaxação baixa no tempo infinito, pode atingir valores aí que vão ser próximos a 10%. Né? O coeficiente de relaxação, né, na verdade, tá? Não relaxação em si. Para tempos determinados também, então eu até troquei aqui, ó. Deixa eu até arrumar para não dar confusão aqui, tá, pessoal? Só voltar aqui. Deixa eu já arrumar. Na verdade, aqui não é T0, aqui é... Aliás, aqui não é T infinito. Aqui é T. Ok. Para ter a transformação desse coeficiente de relaxação para um tempo T determinado, sei lá, 2.000 horas, 3.000 horas, 5.000 horas, você vai utilizar essa equação aqui. Você tem a equação em horas e em dias, né? Você pode pensar também em dias, aí altera um pouquinho a condição. Então seria essa equação aqui, ok? Então vamos ver aqui, por exemplo, uma situação dessa, né? Considerando, porque a gente está falando aqui de perda por relaxação inicial da armadura, né? Então a gente está pensando numa perda inicial. Então considere aí um período de tempo de 25 horas entre o estiramento e a aplicação da proteção no concreto. Com fios de relaxação normal e com uma tensão aplicada inicial de 80% de FPTK. Tá? Se você voltar aqui, então o aço de relaxação normal, né? E é um fio. Então vou voltar aqui. Fio, relaxação normal, 0,8 FPTK, 8,5% coeficiente de relaxação. Portanto, psi-1000, 8,5%. Como nós calculamos a relaxação para tempo de 25 horas, tá? Eu vou até alterar depois aqui também para trocar isso aqui para 25. Então, trocando aqui T0 para T25 seria 8,5, 25 menos 0, né? Tempo inicial, 0,15 sobre 1000. Isso dá uma perda de 4,9%. Tá? Então, se você for querer calcular qual é a tensão relaxada, é só você multiplicar isso pela tensão aplicada. Né? Nós vimos que a tensão é de 0,8 FPTK, multiplique esse 4,9% por 0,8 FPTK, eu fiz aqui embaixo, ó, você vai ter uma perda de 0,039 FPTK. Se você considerar, por exemplo, acho que a minha calculadora está aberta, né? Tá. Se você considerar, por exemplo, que o seu FPTK é 190 kN por centímetro quadrado, vezes 0,039, você teve uma perda aí de 7,41 kN por centímetro quadrado por relaxação da armadura em 25 horas. Ok? Professor, pouquinho, né? Pouquinho. Multiplique isso aqui por 10 para ter em MPa. 74 MPa você perdeu de tensão na armadura. Né? Então vejam que é uma condição aí meio doida aí, que não é brincadeira não. Antes de mandar para vocês, eu vou alterar aqui, porque isso aqui não é T infinito, né? Vai ser T. Porque eu estou vendo aqui para um tempo fixo, né? Não estou vendo para o tempo infinito, não estou calculando para tempo infinito. Aqui atrás está certo, né? Se eu quiser no tempo infinito, eu multiplico por 2,5. Agora, aqui não, estou usando para um tempo de 25 horas, tempo definido. Ok, então essa é a perda por relaxação inicial, né? Que a gente vai ter da armadura e que não podem ser desprezadas em hipótese alguma. Tá? Nós temos ainda perdas por retração e fluência.
né? Eu poderia ter trocado aqui para já imediatas, né? Porque aqui começa a ter uma confusão entre iniciais e imediatas. Né? Porque nós não temos, na verdade, ainda a fluência muito do concreto na perda na pré-tração, né? Considerando iniciais. Não existe fluência do concreto em pré-tração considerando iniciais. Por quê? Porque o concreto não está submetido, antes de ser transferida a tensão, antes de ser transferida a protensão para o concreto, ele não está submetido à tensão, portanto não tem fluência. Tá? Mas aqui começa a ter um pouco dessa junção de iniciais e imediatas, porque a gente precisa falar das duas. Tá? Uma outra coisa que eu queria corrigir ontem ou anteontem, quando eu falei dos aços de protensão e dos aços de concreto armado, né? Eu acho que eu fiz uma pequena confusão. Eu comentei que o CA50, por exemplo, 50 kN por centímetro quadrado, 500 MPa, era tensão de ruptura, que na verdade não é, né? O CA50 ou o CA60, 50 indica a tensão de escoamento, tá? Então o CA50 inicia o escoamento com 50 kN por centímetro quadrado ou 500 MPa. Ele tem geralmente uma tensão de ruptura aí de 600 e poucos MPa, tá? Já no CP, o número que se sucede, né, o CP, 175, 190, é a tensão de ruptura do aço. Então existe uma diferencinha aí, tá? Só corrigindo isso, que eu acho que eu falei errado. Não tenho certeza, não revisei a aula, mas eu acho que eu falei errado isso em alguma aula anterior aí. No CA, concreto armado, a indicação de 50 ou 60 em kN por centímetro quadrado ou kg-força por milímetro quadrado e está relacionado à tensão de escoamento do material. Tá? Já no CP, o número após ali, que vai ser 175, 190, enfim, indica também na unidade de kN por centímetro quadrado, também, ou kg-força por milímetro quadrado, mas não indica tensão de escoamento, indica tensão de ruptura do material. Tá? Só corrigindo aí essa questão. Vamos lá. Então, retração e influência, vamos dar uma olhada aqui em forma de se calcular, né? As perdas por retração e influência podem ser feitas por um processo aproximado, e isso está constando aí no item 8.2.11 da norma, tá? Da NBR 6118. Existe um procedimento de maior precisão que está apresentado no anexo A. Nós veremos aqui o cálculo aproximado, e vocês podem depois conferir lá na NBR 6118. No cálculo aproximado, a NBR 6118 recomenda-se o uso apenas, né, em situações menores de 0,5 tensão de compressão no concreto. Então, se o concreto tem uma resistência de, sei lá, é um concreto classe 50, então 25 MPa, sei lá, uma coisa próxima a isso, em temperaturas entre 10 e 20 graus Celsius, podendo-se admitir até 0 a 40 graus Celsius. De 0 a 40 graus Celsius, geralmente abrange todas as situações que nós projetamos, né? No Brasil, são raras as situações que passam de 40 graus Celsius, mas se você estiver projetando, por exemplo, uma estrutura de cobertura que vai ficar exposta, ou uma ponte, pode passar assim, porque fica exposta à atuação do sol, e aí a temperatura pode chegar até 60 graus Celsius, enfim. E aí, se for uma situação muito específica, uma peça importante, muitas vezes é recomendável você utilizar um cálculo mais preciso. Vamos relembrar aqui rapidamente, pessoal. Para relembrar aí, o Simpson o Homer dando uma ajuda para nós aí, o que é retração e o que é fluência, né? Se vocês lembrarem lá quando a gente estava falando das perdas que acontecem, eu comentei que a perda por retração, ela tinha lá uma simbologia denominada como ΔP, que é a perda de proteção, né? Perda da força de proteção, C, que é de concreto, S. Esse S, por que retração S? Por quê? Né? Porque nós brasileiros temos o costume, muitas vezes, um pouco colonizado, né, de utilizar termos em inglês, né? E aí usamos o termo em inglês que se chama shrinkage. Shrinkage é retração em inglês, né? O termo que eles utilizam em inglês para denominar retração. Isso também acontece para fluência, tá?
Então, por isso que você lá vai ver ΔP, CS, de shrinkage. A retração, ela é uma condição que acontece com o concreto, justamente pelo fato de que geralmente na dosagem de concreto nós utilizamos um excesso de água. Né? Pesquisas mostram aí que o cimento ele precisa de aproximadamente 7% da sua massa, ou 7 ou 14? Acho que 14% da sua massa em água para a hidratação, já é suficiente. Mas a gente não utiliza uma relação água-cimento de 0,14, a gente utiliza uma relação água-cimento geralmente muito maior, 0,25, 0,30, até em alguns casos até maior do que isso. Né? De maneira que esse excesso de água é normalmente colocado na mistura para permitir uma maior trabalhabilidade do concreto. Né? Porque senão o concreto fica muito seco, muito pouco trabalhável, enfim, a gente coloca geralmente para aumentar a trabalhabilidade, né? E aí ajusta outras coisas para que a gente alcance a resistência necessária, enfim. Mas vejam que existe um excesso de água que não vai ser consumido durante o processo de hidratação do cimento. Esse excesso de água em algum momento vai ser evaporado, ele vai sair. Quando ele é evaporado, quando ele vai saindo, né, do concreto, ele acaba deixando pequenos espaços vazios que no concreto, sob ação de esforços, vai ter uma retração em volume, né? Por conta desses espaços em vazio. Então a retração é um fenômeno que ocorre por conta da evaporação da água e justamente pelo fato que nós utilizamos geralmente mais água na mistura do que seria o necessário para a hidratação realmente do cimento. Então essa é a ideia. Muito básico, uma explicação aqui mais básica possível, mas espero que tenha entendido. Então a retração é esse encolhimento do concreto. Se ocorre retração, e a retração já acontece nas primeiras idades, porque nas primeiras idades é que você tem a maior intensidade de fato de evaporação. Tá? Se ocorre retração, imagine o seu aço protendido. Ele foi aplicado, né, ao concreto. Se o seu concreto perde volume, o seu aço relaxa também, né? Ele perde tensão. Porque o concreto, o aço quer voltar para a posição original para voltar numa condição de tensão zero, né? Comportamento elástico do material, ele tende a voltar. Se você perde um pouco de volume do concreto, que é quem está recebendo a tensão e quem está travando, naturalmente o aço vai perder um pouco de tensão. Então a retração causa perda de tensão. Tá? E também está relacionado aí que começa uma inter-relação, porque quanto maior for a força de proteção, mais ela vai causar retração acontecer, porque ela também aplica força e aqueles vazios deixados pela água vão ser fechados, né? Mas como a relaxação vai acontecendo, a força vai perdendo intensidade, então isso vai acontecendo também com um menor ritmo, né? Então a retração é isso. Estamos relembrando uma breve revisão sobre o que é retração. Uma outra, aqui a gente tem também uma revisão do que é a fluência, né? E aí também uma explicação que vocês vão ver lá que ΔP, C, né? Então, ΔP, perda de proteção, C de concreto, né? Perda de proteção causada ali pelo concreto, e depois tem um Czinho, ΔPCC. Esse Czinho é o que indica a fluência. Professor, por que fluência? Não seria o certo F? Mais uma vez, a ideia de utilizar o termo em inglês, né? Em inglês, fluência é creep. Por isso que o termo ali, o Czinho, é C de creep. A fluência é um fenômeno que ocorre chamado de deformação lenta, né? E que ocorre sob longas durações. Que a gente tem uma explicação didática, né? E exagerada um pouquinho, considerando aí um corpo de prova com 100 kg força por centímetro quadrado aplicado, e ele tinha lá um comprimento unitário, né? Então ele está sob uma pressão aqui, né? Então ele está aqui submetido a uma pressãozinha de 100 kg força por centímetro quadrado. Essa é a ideia do que ele está mostrando aqui para nós. Tá? Uniforme aí, né? Só como se tivesse uma pressão de 100 kg força por centímetro quadrado em toda a superfície superior ali. Você tem uma deformação elástica instantânea, que também causa perda de deformação, que nós vamos ver daqui a pouco? Tem, 0,33%. 0,33%. Você tem uma deformação, mas essa 0,33 vai tendo a deformação lenta, que nós chamamos, que é
de longa duração causada pela fluência. Em 6 anos, aquilo que era 0,5 no total instantâneo vai se tornar 2,25. Né? Então você tem uma maior intensidade aí desses valores, tá? Ok. Então, resumido aqui a ideia do que nós vimos, relembrando, né, exatamente. O Everton disse que mandou um áudio no meu celular. Mas é para ouvir agora, ou Everton? Eu posso ouvir depois? Uma pergunta. Então vou ouvir só um minutinho aí, pessoal. Professor, Não sei se o coisa está saindo aí. aqui é o Everton. Eu tô sem áudio aqui pra poder falar. Só uma pergunta. Quando a gente faz a pré-tração antes da concretagem, beleza, a base ela é fixa e a armadura é colocada em cima. Aí no caso da parábola da tração, ela sem tração ela vai criar uma parábola, né? Na hora que a gente for pré-tracionar, ela vai perder essa parábola, porque ela não vai estar presa no concreto. Pergunta uma coisa, nessa base de tração, de pré-tração, existe uma ancoragem no meio do vértice da tração? Para que na hora que a gente for pré-tracionar ela não subir, essa linha neutra, para subir para a linha neutra, no caso, para evitar isso? Não sei se o áudio saiu aí para vocês. Eu não sei se eu coloquei pro áudio sair, mas vou resumir aqui a pergunta. Pelo que eu entendi, da pergunta vamos supor, dentro de uma... Então tá. Então vou resumir aqui, se eu entendi qualquer coisa você me corrija aí, Everton. Supondo numa pré-tração, vou fazer aqui as cabeceiras, né? Então, supondo aí uma pré-tração, tá? Então, aqui estão as nossas cabeceiras. O que eu acho que você quis dizer seria que, naturalmente, o nosso cabo, antes de ser protendido, deixa eu voltar aqui, ele vai estar com uma parábola negativa antes de ser aplicada a força, né? Naturalmente, depois que a gente pegar e tracioná-lo, né, ele vai sair daquela parabolazinha e vai se tornar um cabo reto, né? O que você perguntou é se existe alguma espécie de limitação, vamos dizer assim, aqui, né? Alguma coisa que trave ele aqui para ele não subir mais? Seria é isso, mais ou menos? Confirma aí para mim, Everton. Tá. Não, na verdade, geralmente, o Everton, a sua... Então, beleza, você aplicou aqui a proteção. Vou apagar o cabo que tinha lá embaixo, tá? Que estava antes de ser tracionado. Geralmente, quando o cara coloca, estica o cabo, o Everton, ele já dá uma pré-tração. Ele não aplica a proteção completa, mas ele dá uma tracionadinha para o cabo nem ficar com essa curva aí. Ele dá uma puxadinha no cabo e trava já um pouquinho antes de... Trava no macaco ainda, para o cabo não ficar com essa curva, essa parábola negativa aí. Eu vou apagar ela, né, para a gente entender o que eu quero dizer agora e ver se eu respondo a sua questão. Beleza, já puxou, o cabo está tracionado. Depois o cara vai vir aqui concretar a peça dele, tá? A peça que o cara vai concretar aqui, você tem uma forma e tal, mas a peça, geralmente essa armadura já está na parte inferior da peça. Então, quando ele aplicar a proteção, ela vai só retificar o cabo. Ele vai ficar reto, ele não tende a subir. Ele vai ficar reto no nível que você colocou nas duas cabeceiras travadas. Tá? E aí o que acontece? Ele vai ficar travado aqui. O Everton, de fato, o interessante é uma parábola. É melhor nesse caso. Mas na pré-tração a gente não consegue fazer isso. Na pré-tração os cabos são retilíneos. Né? Entendeu?
O ideal seria realmente, o ideal é sempre que seja uma parábola. O ideal seria que o cabo aqui na nossa peça tivesse um, um formato mais assim, ó. Por quê? Porque é uma peça pré-tensionada, né? Vamos supor que isso aqui fosse só uma peça, supondo que não eram, são várias peças, fosse só uma. O ideal é que fosse assim, por quê? Porque você teria uma viga, por exemplo, biapoiada, aqui não tem momento, aqui não tem momento, aqui tem, você tem o cabo mais distante, causando um momento de proteção maior. Mas isso é quase impossível de ser feito na pré-tensão. Você teria que utilizar dispositivos que são muito difíceis de se fazer. A gente não faz. Então, geralmente, no caso da pré-tensão, o que se faz é utilizar o cabo retilíneo. Aí, o que você pode fazer? Talvez para dar... Já para a sua pergunta, eu acho que o Gabriel tinha levantado na mão, não sei se ele ainda quer perguntar. A gente pode utilizar que já foi respondido, professor. Obrigado. Ah, tá. Você poderia utilizar aqui um sisteminha como se fosse uma espécie de uma luva para reduzir, né, o atrito nas extremidades, Everton, né? E você ter mais atrito na parte central, de maneira que você teria uma força de proteção menor nas extremidades. É um assunto que eu falei numa aula anterior, tá? Mas no caso da pretensão, a gente não consegue fazer ele parabólico, ele é retilíneo, tá? Essa é a ideia. Entendeu? Bom, acho que espero ter respondido. Qualquer coisa você pergunta novamente, sem problema. Bom, voltando aqui, nós precisamos ver, então vamos determinar aqui as perdas que a gente tem por retração e influência inicial, né? A gente consegue determinar aqui, parece que está vazando um áudiozinho, deixa eu ver se é alguém. Não. A gente tem as perdas por tensão na armadura por conta da retração do concreto e as perdas por tensão na armadura por conta da fluência do concreto, né? Então, como que a gente calcula isso aí, segundo a NBR 18, por um processo aproximado, né? A gente pode calcular isso como a perda de tensão, né, no concreto, né, delta sigma P, perda de tensão de protensão no concreto, C, pelo concreto, na verdade, C, devido ao concreto, se você preferir, por conta do S, aí você fala S de quê? S de shrinkage, que é retração em inglês. É dado por εcs, que é uma deformação específica por retração concreto, multiplica EP, que é o módulo de elasticidade do seu aço de proteção. Ah, então tá beleza, está facinho, né? E onde que eu encontro esse εcs, professor? Tem uma tabela chamada tabela 8.2 na 6118 que tem esse número de εcs. E como que a gente calcula a retração a perda de tensão por fluência? Mesma ideia. Delta sigma P, perda de tensão de protensão devido ao concreto, C de creep, né, que seria a fluência em inglês, é epsilon cc, que multiplica EP. Aonde a gente encontra esse epsilon cc? A gente vai calcular ele com base numa informação que nós vamos encontrar também na tabela 8.2 da NBR 6118. Só que na tabela 8.2 da NBR 6118 você não tem o epsilon cc, que é a deformação específica por fluência do concreto no nível do centro de gravidade, no tempo considerado. Você encontra esse φ aqui, que é o coeficiente de fluência. Φ tem infinito T0. É isso que nós encontramos lá na sua tabela 8.2. E esse εcc vai ser calculado com base nesse φ. Só que você vai ter que ter a informação da tensão que está acontecendo no concreto no momento. Então você vai ter que saber qual que é a força de proteção e qual é a tensão que ele gera, né, no tempo zero. E vai precisar também do módulo de elasticidade inicial tangente do concreto aos 28 dias, que é uma informação muito fácil. Então veja que você tem que ter todas as informações do seu material. Você precisa conhecer o seu concreto, você precisa conhecer a tensão que está sendo aplicada pela protensão, tem que ter todas as informações da seção transversal para você calcular, tá? Vamos ver a tabela 8.2 aqui, ó. A tabela 8.2 resume aqui para nós esses valores, né? É uma extração aqui da M6118, tá? Você vai precisar de basicamente duas informações. A umidade média no ambiente, onde essa peça vai ficar, média, né? Então é difícil estabelecer com precisão. Uma espessura fictícia que é calculada, é uma maneira bem simples de calcular. Então supondo aí que você tenha uma seção retangular, eu vou fazer um desenho aqui. Você tem uma seção retangular aqui de
sei lá, 20 por 50. 20 por 50, né? Então, a área dessa seção aqui é 20 por 50, vai dar 10, 50 vai dar 10 mil, né? Não, vai dar 1000, né? 1000 centímetros quadrados. Deixa eu abrir minha calculadora. Então, 20 vezes 50, né? 1000 centímetros quadrados. O que é a espessura fictícia? É 2AC, duas vezes a área de concreto, dividido por U, que é o perímetro da seção. Tá? Então, isso é uma chamada de espessura fictícia. Então, 2 vezes AC, 2.000 centímetros quadrados, dividido por U, que vai ser o perímetro. Qual que é o perímetro que nós temos? 20 mais 50 mais 20 mais 50. Pronto. A espessura fictícia nesse caso aí seria 14,28, ok? Então, ó, você tem duas opções aqui, ó, 20 e 60. Veja que é bem abrangente, né? Então, 14,28 obviamente está mais próximo do 20. Aí você pegar os valores que estão aqui. O que nos interessa aqui? Os valores que você vai ter desse coeficiente de fluência aqui, φ tem infinito zero. Vejam que a gente tem dois, um para os concretos de classe C20 até C45 e outro para concretos de classe C50 a C90. Temos também o tempo que você quer trabalhar. Então, se você trabalha com perda inicial, pega o do tempo de 5 dias, né? E temos o coeficiente de retração, εcs, T infinito, T0, em porcentagem também. Aqui estão os valores. Então, fluência e retração estão aqui. São os valores de φ e εcs. Com esses valores, você volta e calcula as perdas de tensão que vão acontecer por fluência e também por retração, né? Baseado nessas equações aqui na sua armadura de proteção. Tá? Então você calcula a perda de tensão. Ok? Ok, beleza. Vamos aqui agora aquilo que é perda imediata para os dois. Então você vê que só uma finalização da perda de retração e influência, esse processo aproximado não é difícil. Né? Você tem os coeficientes, a única questão é que você vai ter que ter aqui um cuidado, né, para o cálculo da perda por fluência, né? Que você vai ter que conhecer a tensão que está atuante no seu concreto e também conhecer a propriedade do módulo de elasticidade inicial tangente. Tá? Enfim, vamos partir agora para a perda imediata de fato, né? Algumas da que a gente tratou aqui atrás já eram perdas imediatas por causa da pós-tração, tá? Mas vamos aqui à principal perda imediata que nós temos tanto na pré-tração quanto na pós-tração, que é a perda por encurtamento elástico do concreto. Então, quando você solta a proteção, aqui a gente vê uma operação de aplicação da proteção dos cabos, né? Mas ainda presos à cabeceira, né? Em algum momento esses cabos vão ser soltos daqui, vão ser cortados aqui nessa região aqui, e quando eles forem cortados eles vão travar de fato nas peças. Parece que aqui eles estão fazendo, pelo formato que a gente está vendo aqui, vão fazer lajes, né, tipo trilho, né, dá para perceber. Ó. Quando ele soltar, aí sim o cabo vai apertar a peça. Tá? Segundo a NBR 6118, né, ele define as perdas imediatas como as por encurtamento imediato do concreto, as que ocorrem por atrito entre as armaduras, as bainhas ou as armaduras e o concreto, e também deslizamentos que ocorrem na armadura junto à ancoragem e acomodação do dispositivo de ancoragem. Vejam que ele está tratando como perdas imediatas algumas perdas que nós tratamos como perdas iniciais. Né? A gente considerou a acomodação do dispositivo de ancoragem e deslizamento da armadura na ancoragem como perdas que a gente pode chamar de perdas iniciais lá na pré-tração, mas que na pós-tração são perdas imediatas. Essas perdas, a gente viu esse gráfico aqui lá atrás, né, na pré-tração. Vamos falar primeiramente sobre a pré-tração mesmo. Na pista de proteção, quando a força aplicada e fixada nas ancoragens, você tem aquilo que nós chamamos de força ancorada, né, que é aquele PA. O PA ele é uma força dada por PI, que é a força inicial de proteção que você aplicou, menos as perdas iniciais no caso da pré-tração. Escorregamento e acomodação dos fios na ancoragem, perdas por empunhamento, e relaxação inicial da armadura e retração inicial do concreto. Né? Aquelas três perdas. Aí você chega no seu PA, que é a força imediatamente antes do corte das armaduras. Quando você corta, imediatamente após isso, tem uma deformação imediata do seu concreto. A força é transmitida para a peça e ocorre a deformação.
Então, você sai de PA e vai para P0, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Sai de PA e vai para P0, que nós estamos vendo aqui também, ó. Deu um zoom aqui, né? E o que é a diferença entre PA e P0? Esse ΔPE, que é a perda de deformação por encurtamento elástico do concreto, né? Tá bom? Então, após o encurtamento, a força que passa a atuar é P0. Então, P0 é PA, que é a força ancorada, menos a perda por encurtamento, e essa é uma perda imediata, ela acontece instantaneamente. Aplicou tensão, tem deformação no concreto, pum, você reduz um pouco a seção dele, perde um pouco de deformação. Então, a gente precisa tentar calcular um pouco isso aqui. Vamos ver uma forma simplificada, no caso de proteção centrada, para a gente ver isso aí. Então, a ideia é essa daqui, né? Que nós estamos vendo. Ó. Você tem uma peça, uma seção. Você aplica a força PA, que é a força ancorada, ela gera uma tensão na seção e você tem uma deformação de encurtamento da seção. Aqui, obviamente, que isso aqui está totalmente exagerado, né? Propositalmente, para que a gente tenha uma visão do que acontece. Então, acontece uma mudança na deformação de proteção. Então, o que a gente precisa entender? Isso já é uma equação de compatibilidade bem definida aqui. A deformação de encurtamento que vai haver no concreto é igual à perda de deformação que nós vamos ter na armadura de proteção. Né? Como existe aderência, no caso da pré-tensão, aquela deformação que vai haver por conta do encurtamento do concreto, vai ter uma deformação específica nesse caso, é a mesma deformação que ocorre na armadura, portanto é a mesma deformação que ocorre de perda na sua armadura. Então a gente já estabelece aqui uma equação de compatibilidade. Né? E o que é o encurtamento do concreto nesse caso? É a tensão que atua na seção, σCp, que está sendo mostrado aqui, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Né? Lei de Hooke. Tá? Tensão é igual a deformação específica que multiplica o módulo de elasticidade. Então, isso aqui, lei de Hooke. Tá? Vou até escrever aqui para não dar confusão. Lei de Hooke bem definida aí. εCp, então a deformação específica que a gente vai ter de deformação no concreto é justamente igual a tensão que vai atuar na seção, dividido pelo seu módulo de elasticidade do concreto. Portanto, nós estabelecemos aqui já uma equação de compatibilidade. Por quê? Como eu disse, aqui ficou separado, não ficou legal, né? Mas o que a gente tinha comentado é que a compatibilidade que a gente tem é que a deformação que vai existir no concreto de encurtamento vai ter que ser igual à deformação que eles têm na armadura de proteção. Portanto, existe uma compatibilidade. E essa deformação que vai ter na armadura é uma deformação de perda. Ela vai perder deformação específica, na verdade. Ela tinha uma deformação específica lá de 0,8%. Quando atuar essa deformação do concreto, vai cair para 0,75%. Tá? Então, é uma deformação de perda. Então, essa é a compatibilidade. Aplicando a lei de Hooke, ΔΕp, que é igual a εCp, se você aplicar a lei de Hooke, ΔΕp é igual a delta sigma P dividido por EP. E εCp, deformação específica no concreto causada pela protensão, vai ser igual a tensão no concreto causada pela protensão dividido pela módulo de elasticidade do concreto, dividido por EC, que é o que está apresentado aqui. Então eu só troquei isso aqui pela lei de Hooke, substituí isso por sigma sobre E. Né? Ok. Portanto, esse delta sigma P de encurtamento é justamente a perda de tensão, né, de tensão na armadura por conta do encurtamento imediato do concreto. Então vamos isolar ele aqui para a gente saber exatamente o que é a perda que nós queremos calcular. Portanto, a delta sigma P, que é a perda de tensão na armadura de proteção por encurtamento, é dado por uma relação entre EP sobre EC, EP módulo de elasticidade da sua armadura protendida, EC módulo de elasticidade do seu concreto, sigma CP, que é a tensão causada pela proteção no seu concreto. Isso aqui, eu não falei muito sobre seção homogeneizada, mas isso aqui é um fator muito conhecido, chamado de fator razão modular ou fator de proporcionalidade, né?
mas a gente pode chamar de razão modular, porque é uma razão entre o módulo de elasticidade do seu aço de proteção e o módulo de elasticidade do seu concreto. Tá? Então, isso aqui é dado por αp, por isso está substituído aqui, σcp, tensão atuante no concreto, causada pela sua proteção. Tá? E o ΔP de encurtamento, ΔσP de encurtamento, é justamente aquilo que nós queremos calcular, ou seja, a perda de tensão na armadura de proteção por conta do encurtamento elástico do seu concreto. Ok? Então vejam que não é nada muito absurdo não, né? É bem tranquilo aí. Você precisa das informações dos seus materiais, você vai precisar conhecer o módulo da elasticidade, vai precisar conhecer a tensão aplicada pela proteção, mas a ideia é mais ou menos isso aí. Tá. A tensão que vai atuar no concreto no nível do centro de gravidade da armadura de proteção, no caso de proteção axial, é dada por σcp é igual a força de proteção. Qual que é a força de proteção que atua imediatamente no momento? A força PA, que é a força ancorada, dividido pela área da seção homogeneizada. Tá? Então, esse σcp aqui você calcula por PA dividido pela área da seção homogeneizada. Por que seção homogeneizada? Isso é uma questão importante que acabou que não falei muito. Mas quando você tem uma seção de concreto, quando você coloca uma armadura de proteção, a gente pode calcular uma seção homogeneizada, que é uma seção única. Vamos dizer assim, a gente transforma aço de proteção em concreto. Então você ganha uma área de aço em concreto, uma área de concreto por conta dessa diferença, que a gente chama de seção homogeneizada. Aqui eu trago uma explicação um pouco sobre isso aí. Quer ver? Ó? Qual que é a área que nós temos de seção bruta? BH. A área que você tem de concreto equivalente à área de proteção é a sua área de proteção que multiplica aquele coeficiente de proporcionalidade que nós vimos lá, ou razão modular. O que é a razão modular? A razão entre EP e EC. É a razão entre o módulo de elasticidade do concreto e o módulo de elasticidade do seu aço de proteção. Essa é a área de concreto equivalente à área AP. Tá? E o que nós temos como a área de concreto homogeneizada? A área bruta de concreto, mais a área de concreto equivalente à área de proteção, então que é isso aqui, menos a própria área da proteção. Isso aqui é o que nós chamamos de área de concreto homogeneizada, ou área da seção homogeneizada. A área de concreto bruta, mais a área de concreto equivalente à área de proteção, menos a sua própria área de proteção. Então, é BH mais αp menos 1, então já transformou aqui, né? Que multiplica AP. Ok? Então a gente calcula, fica tudo aqui bem tranquilo, só tá junto aqui. Então a gente tem a sua área de concreto homogeneizada. Mas para simplificar, quando a área de proteção é muito menor, isso geralmente acontece em concreto pré-tracionado. Quando a área de armadura protendida é muito menor do que a área de concreto, então você tem lá, você pega lá, tem situações aí, que nem esses tempos atrás que eu fiz um cálculo para uma empresa, eu não me lembro a seção, deixa eu ver se eu acho aqui. Era uma seçãozinha, eu vou vendo aqui se eu acho, aí eu vou comentando. Era uma seçãozinha de de pré-laje, né? Que eu acho que devia ter uns 60 centímetros quadrados. Deixa eu ver se eu acho que só um minuto. Acho que está aqui. Deixa eu ver se eu acho a área dela rapidinho. Só para a gente ter essa informação. E eram só 3 fios de 4 milímetros de armadura de proteção. Quando você pega lá os 60 centímetros quadrados e vê os 3 fios de 4 milímetros de armadura, a área de armadura protendida é muito menor do que a área de concreto, de maneira que a área da seção homogeneizada acaba ficando muito parecida com a própria área de concreto. Tá? Deixa eu só achar aqui que eu já encontrei. Ó. A área da seção transversal, nossa, era até bem maior, ó. Era 255 centímetros quadrados. Era uma seçãozinha de pré-laje. Então, uma seçãozinha mais ou menos assim, ó. Do jeito que eu mostrei para vocês, pré-laje. Essas trelicinhas protendidas aí que vocês já estão vendo.
né? Então era uma seçãozinha parecida assim. E a área dessa seçãozinha aqui tinha uma base de 12 centímetros, uma alturinha aqui, sei lá, de 5 centímetros, enfim. Isso aqui dava os 255 centímetros quadrados, tá? Então 255 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui pequenininho, um quadrado para não dar confusão. Eita, pincel em preto. Ok. Quando você pegava a área de força de proteção, só para vocês terem uma ideia, ela dava zero, era 3 fiozinhos só. Então ela dava aqui, vou fazer até com uma marquinha aqui. Ela era 3 fiozinhos assim, ó. 1, 2, 3 fiozinhos. A área de proteção, eu vou colocar aqui, dava aqui, eu tô olhando aqui na minha planilha, 0,378 centímetros quadrados. A área de proteção. E aqui a nossa área bruta, AC, era isso que nós vimos aí, 255. Dá uma olhada. Se você calcular essa área de homogeneizada, dava pouquíssima diferença, né? Ia dar muito próximo para o BH. Esse fator aqui acaba ficando muito pequeno, por quê? Porque o AP é muito pequeno, ó, 0,378. O alfa-P, ele dá um valor considerável, né? O seu alfa-P dá, vamos colocar 205 GPa dividido por 30 GPa, que seria do seu concreto, dá 6,66. Menos 1, que multiplica o seu 0,378, 2,142. Então a área da seção homogeneizada seria 255 mais 2,142, dá 257. Então muitas vezes quando a área de proteção é muito pequena em relação à área de concreto, você pode simplificar o seu problema e analisar ele como o ACH, a área de seção homogeneizada, seria igual à sua área A. Agora, quando você pega uma viga de proteção com as bainhas, que as áreas de armadura protendida começam a ganhar relevância, aí o assunto começa a ter outra conversa, você tem que calcular o ACH aqui. Nesse caso, eu vejo que o ACH ele ficou muito próximo, né? Nós mostramos aqui, ficou lá 257 e a nossa área era 255. Então, vejam aí que, vamos pegar aqui, 2,142 dividido por 2,55 dá 0,84. Não, peraí, não, fiz errado aqui, peraí. 2,142 dividido por 255 dá 0,0084 vezes 100, 0,84% a variação da área para a área de seção homogeneizada. Então, nesse caso, você pode até desprezar, né? Só estou corroborando isso que eu escrevi aqui, né? Em situações onde a área de aço de armadura ativa é muito pequena, relativamente à área bruta, você pode relaxar nesse sentido aí, tá bom? Usar a própria área de concreto. O ideal é sempre calcular, vai ter com cálculo mais preciso, mas em situações aproximadas isso aí é até permitido, ok? Beleza, então como que você calcula então a perda de proteção? Aqui fica dessa maneira aqui, ó, ΔP encurtamento, a tensão que você tem, perda de tensão por encurtamento vai ser a razão modular que multiplica sigma CP, que é a tensão de concreto, né, no caso aí. Considerando que nesse caso nós estamos falando sobre a armadura, a proteção centrada no CG, né, simplificado, isso é dado por PA sobre ACH. PA é a força de proteção ancorada dividido pelo ACH, que é a área homogeneizada que nós acabamos de conversar. Ok, alguém mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Acho. Alguém mandou alguma coisa? Acho que não, né? Beleza. Então, essa é a perda, aquela que nós vimos ali, é a perda por encurtamento imediato do concreto. Vamos dar uma agilizada aqui, senão não termina hoje isso aqui. As perdas imediatas também pode ter perda por atrito. Essa é uma das complexas de se fazer, né? Aqui eu estou apresentando para vocês as perdas por atrito, eu já estou colocando as equações direto aqui, tá? As perdas por atrito são complexas de determinar e elas têm, a gente já viu que elas ocorrem de fato na pós-tração. Na pré-tração, aí até aquela pergunta do Everton aqui já deu uma corroborada nesse sentido, não ocorrem perdas por atrito. Primeiro, porque o cabo é retilíneo na pré-tração. E segundo, porque na pré-tração, na verdade, o atrito é que imobiliza a resistência, né?
É um atrito que comprime e protege o seu concreto. Não tem perda por atrito, né? Essa perda por atrito ocorre por conta da parábola, né? De cabos parabólicos, principalmente, que você tem na pós-tração, né? E aí você acaba tendo um atrito entre a bainha e o seu aço de proteção. Tô mandando um esquema pra você dar uma olhada, ver se tem como isso acontecer na pré-tração. Quer ver? Tá. Acho que o Everton mandou mais alguma coisa aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês aí. Então você tem essa perda por atrito que ocorre por conta de atrito entre aço da armadura e a bainha, por exemplo, né? Esse ΔP atrito aqui, ele já, estou colocando aqui a equação direto para vocês. Ó. Ele já é apresentado no item 9.6.3.3.2.2 da NBR 6118. Ele é dado por PI, que é a força de proteção inicial, no caso da pós-tração, né? Só ocorre em pós-tração. 1 menos número neperiano aqui, né? Que é elevado ali a mi somatório de alfa kx. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas aqui. Mi é justamente o coeficiente de atrito aparente entre o cabo e a bainha. A dificuldade é justamente de determinar esse Mi, né? Deixa eu ver que parece que o Everton mandou alguma coisa aqui. Então esse coeficiente de atrito a gente pode determiná-lo aí. Tá. Deixa eu só voltar aqui a questão porque está relacionado à questão da pré-tração. Então, isso aqui, acho que o Everton mandou isso aqui perguntando se dá para fazer isso na pré-tração. Dá. Usar esses roletes aqui, isso aqui, fazer essa parábola. Dá. Mas as empresas geralmente não usam. Por quê? Porque quando a gente fala de pré-tração, você não faz... Geralmente uma pré-tração não é só uma viga como essa aqui. Você vai ter isso aqui dividido depois ó, em um... Pera aí, fazer em vermelho. Oh, caramba, eu quero vermelho, só um minuto. 1, 2, 3, 4... Várias peças vão ser cortadas isso aqui. Então acaba que a sua parábola não acaba sendo eficiente, não é difícil de fazer. Agora, se você tiver com uma pista de proteção curta para fazer apenas uma peça, aí talvez seja possível de você fazer isso aí. Com rolete e tal, provavelmente ele não vai ficar com esse comportamento parabólico, ele vai ficar com um comportamento quase que 100% retilíneo. Ele vai ficar assim, a partir do momento que você esticar ele fica retilíneo, né? Porque ele vai ficar retilíneo. Entendeu? Mas geralmente isso aqui não é feito numa pista, porque a pista de proteção tem 100, 120 metros para você fazer lá 5, 10, 15 lajes ao mesmo tempo, por exemplo, uma laje alveolar. Então você não consegue fazer, então geralmente os cabos são retilíneos. Tá? Agora, se você tiver uma pista curta de 15 metros, fazer apenas uma peça, talvez seja possível. E dá para fazer mesmo, tem até situações que se mostram fazendo isso aí. Mas geralmente não é isso que se tem em pista de proteção, mas daria. E aí, se for isso aqui, você vai começar a ter... Você tem uma vantagem, mas também não vai ter perda por atrito, não. Tá? Voltando aqui às nossas perdas que nós temos aí por atrito. Então aqui o Mi é o nosso coeficiente de atrito aparente entre cabo e bainha. K é um coeficiente... Aqui tá, acho que ficou ruim aqui, só um minuto para eu já arrumar. Que isso aqui tinha que ter dado um Enter. Aí, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas não tem problema. Pronto. O K é um coeficiente de perda por metro que é provocado por uma espécie de curvatura não intencional, né? E na falta de dados experimentais, esse K pode ser adotado como 0,01 Mi, que é o coeficiente de atrito aparente entre cabo e bainha. Calma que eu já vou mostrar valores para esses coeficientes. A NBR 6118 estabelece valores para esses coeficientes, tá? Somatório de alfa é a soma dos ângulos de desvio entre a ancoragem e o ponto da abscissa X. Então você sempre vai calcular a perda por atrito em um ponto. Então você tem lá no meio da viga a abscissa de L sobre 2, que é o comprimento sobre 2 da viga. Tá? Então isso aqui é a perda de força de proteção. Né?
Isso aqui seria a mesma equação, só que dada aqui em termos de perda de tensão na armadura. Então foi substituído apenas como se você dividisse tudo pela área de seção transversal. Qual que é o coeficiente de atrito que você pode utilizar? É um coeficiente μ, 0,5 no caso entre cabo e concreto, sem bainha, 0,30 entre barras ou fios, com moças ou saliências e bainha metálica, enfim. Os MIs estão aqui definidos, né? Vejam que o menor coeficiente de atrito é justamente aquele que existe para o caso da cordoalha com bainha de polipropileno lubrificado, ou seja, cordoalha engraxada, né? Então você tem uma perda, um coeficiente de atrito bem menor, consequentemente você vai ter perdas por atrito menor. Então essa também é uma vantagem da sua protensão não aderente, né? Pós-tração não aderente com aquelas cordoalhas engraxadas que nós vimos, tá? Então você tem menos perda por atrito. O coeficiente K, pessoal, que é um coeficiente para perdas por metro, que você vai ter um pouco meio que por um pouco de ondulações do seu cabo, né, que não são consideradas, ele tem algumas indicações no ACI, né, que é o código americano. O ACI apresenta aí alguns valores para esse K, de 0,033 a 0,049 para fios, enfim, os valores estão aqui apresentados. Mas vejam que a gente pode calcular ele também em função do valor de μ, né? 0,01 que multiplica o seu μ, que é o coeficiente de atrito. Tá? Ok, então essa é a maneira de você calcular as perdas por atrito na pós-tensão através dessa equação aqui. Tá? Por fim, sobram para nós as perdas progressivas, né? São as perdas que vão acontecer progressivamente ao longo da vida útil da estrutura e que vão acontecer naturalmente por retração e fluência do concreto e também podem acontecer por relaxação do aço. Porque nós calculamos retração e relaxação e fluência lá nas perdas iniciais, mas aquelas são as perdas iniciais. Agora a gente está em perdas progressivas que acontecerão durante a vida da estrutura. Tá? A NBR 6118 traz dois processos simplificados. Elas chamam de um processo simplificado, que eu achei complexo, e tem um processo aproximado, que é um processo mais simples. E ainda existe um processo geral. O método geral, a NBR nem apresenta ele, ela só fala assim, você precisa considerar a fluência por camadas, basicamente. Então, o método geral, ele é muito importante para situações mais complexas, principalmente peças de grandes dimensões. Né? Você precisaria considerar a fluência que vai acontecer na peça por camada. Então, teria que se fazer até uma espécie de subdivisão da sua peça, né? Uma análise segmentada da sua peça. Mas já a gente fala um pouco melhor sobre isso. Esses processos simplificados apresentados pela 6118, eles permitem o cálculo das perdas progressivas em um tempo determinado, ou seja, T0 até um tempo T, ou também durante toda a vida útil, né, de T0 até T infinito. Ela apresenta para as duas situações. E eles são válidos para proteção com aderência, tá bom? Então, proteção sem aderência é um pouco mais... Você precisa fazer também um processo mais preciso aí. E aqui uma definição, né? É justamente o que apresenta aqui pela NBR 6118, tá? É um texto, depois vocês leem. O processo simplificado ele vai ser sempre válido, né, para o caso de uma fase única de operação. Então, ele precisa satisfazer algumas condições. Quais são? A concretagem do elemento, bem como a protensão, são executadas de uma maneira que sejam em fases suficientemente próximas, de forma que você despreza os efeitos de uma sobre as outras. Então, você vai concretar e a protensão vai ser executada todas de uma vez, né? Você não vai protender um cabo e depois de 2 dias vai protender o outro, né? De forma que nós podemos aí considerar que eles estão suficientemente próximos. E também que os cabos estejam muito próximos um do outro em relação à altura total, de maneira que os efeitos de um sobre o outro possam ser considerados apenas como um único cabo. Tá? Essas são condições para validar o seu processo simplificado. No caso aí, a gente admite que no tempo T, as perdas por deformações progressivas no concreto e no aço
na posição do cabo resultante, considerando que a tensão no concreto é esse σc POG, são positivos para a compressão, e as tensões no aço σPO positivos para a tração, são dadas por esses valores aqui. Então, a perda de protensão no aço, σP, do tempo T, desde T0, é dada por toda essa parcela de equação aqui. Vai considerar εcs, que é o quê? Coeficiente de retração. Vai considerar a tensão que está atuando e a fluência atuando na seção. O que é isso aqui? Coeficiente de fluência, tabela 8.2. E vai considerar algumas outras coisas que eu já vou mostrar para vocês. Tá? σPO é a tensão que atua na seção, no cabo de proteção. Tá? Esses que aqui são coeficientes que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Você tem a perda de deformação no cabo resultante e tem a perda de deformação no concreto ao nível do cabo resultante. Então você tem perda tanto de proteção no cabo e tem perda de deformação também no concreto, causada pela força de proteção, dada por essas equações. Todas elas têm praticamente os mesmos fatores, né? Por isso que eu vou pular para o próximo slide aqui para vocês verem o que são esses fatores, que são vários, né? Então esse σCPOG aqui é a tensão no concreto próximo ao cabo resultante. Então você precisa determinar qual é a tensão que acontece no entorno do seu cabo resultante. εcs nós já vimos, é retração, deformação por retração, nós já vimos como calcular lá atrás. Δσc é a variação de tensão no concreto, que a gente calcula. Δσp é a variação de tensão no aço de proteção entre T0 e T. E σp0 é a tensão de proteção inicial, que nós já vimos justamente no instante T0. Nós já vimos como determiná-la. É a sua tensão de proteção inicial, máxima aplicada, menos as perdas imediatas que você tem ali. Coeficiente de fluência, que nós já vimos também. E esse XC é um coeficiente dado por 1 mais 0,5 do coeficiente de fluência. Então, assim, são fatores que a gente precisa ter eles bem definidos, tá? Então são fatores, né? Lá, QCC, 1 mais 0,5 coeficiente de fluência. Esse psi aqui é o coeficiente de relaxação do aço, que nós também já vimos lá atrás, então vejo que tem muitas informações que nós já vimos. E tem um outro psi aqui que é o coeficiente de fluência do aço, né? Que é dado por equações aqui, porque eles vão levar em conta principalmente a fluência do seu aço ou relaxação do seu aço. E você tem o XI e o XP. Eles fazem parte das equações, por isso nós temos que ver aqui tudo isso. Isso aqui fica um pouco maçante, né, pessoal? Mas só estou explicando todos os fatores que envolvem nesse cálculo aqui. EP é a excentricidade de proteção, que sempre tem, então você tem uma seção transversal, né? E você vai ter lá o centro geométrico dela aqui, mas você tem a sua proteção aplicada aqui. Naturalmente existe, portanto, uma excentricidade de proteção, né? Que a gente chama de EP, né? Excentricidade de proteção. A área de proteção é a área do cabo resultante, a área de concreto, a área de seção transversal, IC, que já são propriedades de razão transversal, alfa-P, razão modular, que nós vimos, no caso do concreto aos 28 dias, tá? E ρP é a taxa geométrica de armadura de proteção, muito similar à taxa geométrica que nós temos de armadura de aço AS, que é dada por AP sobre AC. Então são todos esses os fatores que ocorrem e que atuam naquelas equações, tá? E aí você consegue calcular pelo processo simplificado, considerando uma fase única, tá bom? Existe ainda um processo aproximado, que é bem mais simples de se fazer para calcular as perdas progressivas. Entretanto, ele só vai ser válido, pessoal, se a retração não diferir mais de 25% desse valor aqui, ó. Então você precisa calcular a sua retração e ela não pode ser diferente de 25% desse valor aqui, tá? Geralmente isso aqui é atendido tranquilamente. E aí você pode usar esse processo aproximado, que até está errado, aqui embaixo é relaxação baixa, tá, pessoal?
Vou arrumar também, arrumei vários errinhos nessa aula. Então, o valor absoluto da perda de tensão fica aqui muito mais fácil. Ó. Ele vai ser dado por delta sigma P, que é aquilo que você quer calcular, que é a variação de tensão de protensão no seu cabo de protensão, sobre a tensão inicial ou imediata, atuante na transferência, sigma P0, é dado por 18,1 alfa P, que é a razão modular, sobre 47, coeficiente de fluência, tabela 8.2 da norma, 3 mais tensão atuante no concreto sigma C POG, que nós já vimos ali no último, que vai ser a tensão atuante na camada próxima ao cabo. No caso de relaxação baixa, aqui está escrito relaxação normal, mas é relaxação baixa, nesse segundo aqui, seria B, é a mesma coisa que vai mudar esses fatores aqui. Tá? Então esse processo aqui aproximado, se você conseguir atender a essa situação, a retração não ser 25% diferente desse valor aqui, geralmente você consegue atender isso, você pode utilizar essas equações, são muito mais simples e você tem um valor aproximado das suas perdas progressivas até o tempo infinito de tensão na sua armadura de proteção. Tá bom? Por fim, a NBR 6118 apresenta o método geral de cálculo. Né? O método geral ele é para determinação de perdas progressivas, ele é um método mais complexo e ele a norma nem apresenta, ela só vai te dizer assim, quando as ações permanentes são aplicadas parceladamente em idades diferentes, deve ser considerada a fluência de cada uma das seções de concreto ou das camadas de concreto e a relaxação de cada cabo separadamente. Então você vai ter que fazer todo aquele trabalho só que por camada, considerando fluência e relaxação de cada um dos cabos por camada. Né? Você pode considerar a relaxação isolada de cada cabo, independentemente da aplicação posterior de outros esforços permanentes. Então, quando você tem ações permanentes aplicadas em idades diferentes, mas aí idades separadas, bem separadas, aí você precisa trabalhar com isso aqui. Mas se isso não é muito diferente, você está ali projetando uma viga que vai ser pré-moldada, vai ser instalada a ponte, poucos dias e tal, você pode fazer os processos aproximados ou simplificados tranquilamente. Ok? Então, é isso que nós temos sobre perda de proteção. É um assunto complexo, que demanda bastante estudo. Aqui a gente quer mais passar o panorama para vocês compreendê-los e entenderem quais são as formas, tá? Tem os itens ali, deem uma verificada na norma. Ok, vamos dar um intervalo aí, são 9h40, a gente volta daqui a pouco para a gente iniciar a parte de introdução ao cálculo ali, das estruturas protendidas, aí, dar uma explicada no panorama, como mais ou menos aí o geral do processo de cálculo. Me mostre, se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma questão, pode fazer, fica à vontade. Não, a gente já pausa por aqui. É isso? Então, beleza, voltamos aí. Até daqui a pouco, então, professor. Até daqui a pouco, vamos voltar aí 10 horas, tá? Agora são 9h40. Beleza.